Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E estamos aqui para mais um discipulado e vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos pelo privilégio que temos de ser teus servos, pelo privilégio de ter o Espírito Santo, pelo privilégio de ter a tua palavra, pelo privilégio de ter a salvação que o Senhor nos deu. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez buscamos a tua face. A favor ao Senhor Deus desta obra, pedindo a ti, Senhor, que abençoes o estudo que vai ser realizado nos corações de cada um dos teus filhos que vai participar. Cada um possa se alegrar e receber em seu coração a verdadeira luz da tua palavra. Entregamos a ti esta ministração, pedimos a cobertura do sangue do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, nossas famílias, nossa amada igreja, livrando-nos de toda ação maligna. Este sangue nos faz separação entre nós e todo principado, potestade maligna, em nome do Senhor Jesus. E nós exigimos que todos os locais aonde estamos estejam totalmente conduzidos pelo Espírito Santo, a fim de que possamos receber a revelação, a compreensão da tua palavra. Entregamos a ti esta obra em nome do Senhor Jesus e recebemos pela fé a revelação em nome de Jesus. Amém. Então, bem-vindos todos. O texto hoje está em 1 João, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura de 10 versos, não vamos fazer mais do que isso, apenas 10, porque temos bastante assunto para tratar. E eu também estou com uma dificuldade com a minha garganta. Mas vamos lá. Aqui diz o seguinte, capítulo 1 de 1 João, verso 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas... Só um minutinho. Ai, estou perdida. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, vamos primeiro nesses 10. Bem, antes de nós começarmos a falar sobre os versos, é importante que a gente saiba a razão pela qual a carta foi escrita. E esta carta foi escrita aos crentes, naturalmente, mas os crentes gentios, porque houve, assim, vamos dizer claramente, a igreja sempre foi perseguida,
desde o início dos tempos e o será até o final. Então, não adianta dizer, olha, em tal data foi perseguido, em tal data fizeram isso. Existe a luta do bem contra o mal, e sempre existiu. Então, o que acontece? No início da igreja primitiva, isto fazia mais ou menos uns 60 anos que ela existia, judeus que se levantaram contra o cristianismo começaram a introduzir determinadas coisas para que a religião cristã, né, os cristãos, a religião em si, ela perdesse o seu valor. Então, o grande problema naquela época foi esse. Então, eram judeus que entravam nas igrejas e falavam que Cristo, por exemplo, não era divino, Cristo não era Deus. Então, eram contra a divindade dele. Então, aí ele começa a escrever dizendo exatamente, rebatendo essa situação, dizendo o contrário. Então, veja bem, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então, ele está escrevendo para estes cristãos que aquilo que eles receberam de informação, quer dizer, de ministrações, era verdade. E eles estavam testemunhando de que eles não só afirmam isto, mas que eles viram Jesus como homem, eles viram Jesus sendo, por exemplo, passar por transformação, né, daquela conversa com Deus. Então, eles tiveram uma vida com Jesus, eles estavam expondo isso, né? Estavam expondo isso para esses crentes novos, porque, do contrário, se Cristo não fosse Deus, não adiantava de nada, né? O evangelho estaria totalmente sem valor algum. Então, ele começa expondo, dizendo, olha, ele é Deus, nós estivemos com ele, nós vimos os milagres, nós tocamos nele, nós contemplamos, nós ouvimos ele falar. Ele está falando o que era, já começa dizendo que Jesus era divino, dizendo como? Aquele que era desde o princípio. Neste nós tocamos. A palavra da vida, nele nós tocamos. Então, justamente para acabar com a dúvida de que Jesus não era Deus. Ele já diz, olha, o que era desde o princípio. Foi ele que desceu, nós o contemplamos, nós vimos e participamos de tudo isso. Não sei se vocês perceberam, mas está conosco a pastora Roseni. Está aí só. Hoje nós temos reforço. A filhota também. Então, fica claro de que Jesus era divino. E aí ele diz, porque a vida, agora ele chama Jesus, primeiro ele chamou de palavra, agora ele chama de vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos. E testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Novamente, ele vai para a palavra dizendo que Jesus estava desde o início com o Pai, né? Desde o princípio com o Pai. Então, essa carta ela vai rebater aqueles que se infiltraram nas igrejas cristãs para, vamos dizer assim, tirar os cristãos do ensino que eles tinham recebido. E o fato é que muitos deles caíram nisso.
Então, João, né, João, então, ele escreve essa carta. Então, no verso 3 diz, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, o que acontece? Ele estava dizendo o seguinte, olha, da onde vem a história da comunhão? O que é a comunhão? O que é isso? Então, ele está dizendo que ele está contando estas coisas para eles, porque aquela pessoa, aquele cristão, que está vivendo uma vida reta, uma vida santa, ele se alegra com as mesmas coisas que Deus. Por exemplo, vamos aí a uma pregação, diversas vidas se convertem. Então, vocês vão lá para a palavra vai dizer que existe uma festa no céu por causa daqueles que se converteram. Mas nós que amamos a obra também nos alegramos. Então, isto é comunhão. Comunhão é, por exemplo, nós nos alegrarmos com as mesmas coisas, ter no coração o mesmo objetivo que Deus tem. Se alegrar com a justiça de Deus, se alegrar com a palavra, se alegrar com as obras que Deus nos permite, em conjunto com Ele, realizar. Então, vamos dizer assim, tem coisas que, vamos dizer assim, elas é Deus que faz. Nessas nós não temos comunhão. Como, por exemplo, mandar chover, mandar as nuvens de um lado para o outro, cuidar da questão da neve, da questão do sol e etc. Então, o que acontece vamos dizer assim, as estrelas, lua, etc., estas nós não temos participação, ou seja, não há comunhão nisso. Mas o que é a comunhão? Por exemplo, eu oro. Quando eu oro, eu estou falando com quem? Com Deus. Então, eu estou em comunhão com Deus. Então, isto é comunhão. Se eu vejo uma pessoa, ela precisa da minha ajuda, e a gente vai lá, instrui, ou sei lá, ora, ela é curada, Deus, usando a vida da gente, que curou. Vocês têm isso na palavra, na Porta Formosa, quando aconteceu um milagre, e o pessoal ficou tudo querendo adorar os discípulos, que eram apóstolos, né? Eles disseram, não, nós somos homens como vocês. É pelo nome de Jesus que ele foi curado. Ou seja, isto é comunhão. A participação de Jesus, porque ele fala aqui com o Pai e com o Filho. A participação de Jesus, junto com os seus discípulos, se operou um grande milagre naquele dia. Comunhão. Então, as coisas que nós sentimos alegria, aqueles que vivem em santidade, entenda, quem não vive uma vida de santidade, ele não tem estas coisas, esqueça. Mas quem vive uma vida de santidade, ele se alegra quando há curas, ele se alegra quando pessoas deixam o mundo e vêm para o caminho do Senhor, ele se alegra quando as pessoas são batizadas, ele se alegra toda vez que alguém tem crescimento para viver o Evangelho. Então, esta é a comunhão. E outras coisas, né? Nós não vamos ficar aqui falando, mas o princípio é o mesmo. Então, tem coisas que temos comunhão, tem coisas que não temos, tem coisas que nos alegramos, porque, por exemplo, todos os dons que nós recebemos, e quando nós nos utilizamos desses dons para servir ao nosso próximo, é a operação de Deus na nossa vida. E as pessoas são beneficiadas disso, comunhão com Deus. Então, por isso, ele vem e diz, no verso 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. E ele diz no verso 4, estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra.
Então, o que é o gozo? Essa alegria de ver o evangelho prosperar, de ver o evangelho sendo pregado, o evangelho curando, o evangelho libertando, né? A obra do Senhor sendo feita. Estas pessoas, né, estas que têm esta comunhão, elas se alegram. Então, você que sabe se você se alegra ou não, se isso é uma coisa que simplesmente você olha e fica olhando, mas são coisas. Então, ele fala, estas coisas nos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Né? É muito, muito legal. Veja João 15, Evangelho de João, capítulo 15. Só para a gente... É que o ideal seria ver completo, mas vamos lá. 15, verso 11. Então, diz assim: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então, é aqui a comunhão, é aqui que a gente, vamos dizer assim, se eu participo, vamos entender isto. Se o meu ideal de vida é o mesmo que Cristo tinha, o que Cristo anunciou, quando acontecem as coisas no Evangelho, nós nos alegramos. Então, o que Jesus está falando aqui? Ele está falando de comunhão, né? Que a vara esteja em mim, né? Sem mim ela não pode dar fruto. E quando dá fruto, é que a alegria é maravilhosa. Então, quando acontece de alguém ter, né, ser abençoado com a manifestação do poder de Deus, então há uma alegria em nós. Então, veja bem, ele fala como que isto vai acontecer, Jesus fala isso. Então, vou ler do verso 7 aqui de João até o verso 11, diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, o Pai é glorificado, mas quando a gente consegue, né, que alguém seja edificado, a gente se alegra também. Então, temos comunhão com o Senhor no sentido de nos alegrarmos junto com Ele. Verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor. Como é que permanece no amor do Senhor? Ele vem e diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, o que eu disse lá atrás? Eu disse que a pessoa que vive uma vida de pecado, ela não vai ter este gozo. Então, o Senhor diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, mas a pessoa vive no pecado, então ela não vai ter este gozo. Mas, se ela viver uma vida santa, aí acontece o que está aqui, verso 11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja. Então, a alegria nossa, ela também é fruto de santidade. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se não houver santidade, é o que a gente sempre ensina, se não houver santidade, esquece esse gozo, porque a pessoa está com o coração em outro lugar. Ela não está se alegrando, ela não está participando, ela não está vendo. Então, não tem alegria.
Girdinha, eu vou desligar você de novo. Você liga o microfone, eu vou desligar o seu microfone. Então, ó, estas coisas vos creio para que o vosso gozo se cumpra. Então, ele está dizendo, para que o gozo se cumpra, é necessário que eles tenham esta comunhão com o Senhor. E ele embaixo diz isso. E esta, verso 5, é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, vamos entender isso. Na verdade, o que ele está dizendo aqui, segundo a minha interpretação, é que Deus é luz. Ele está definindo o que Deus é. Então, Deus é luz. E depois ele diz, e não há treva nenhuma. Para quê? Para explicar a necessidade da santidade. Mas a definição de Deus é luz, ela é grande. Então, vamos começar a entender isto. Vamos ir para 2 Samuel 21, 17. 2 Samuel 21, 17. Eu vou abusar um pouquinho e vamos começar no 15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi, ou seja, matar. Aí, verso 17. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Entenda, lâmpada. Não é luz, lâmpada. Então, quando um rei fazia um reinado bom, se falava dele de ser uma lâmpada. Por quê? Primeiro, ele trazia glória para o seu povo. Aonde tem um rei que conquista todas as batalhas, as nações vizinhas, elas respeitam a nação daquele rei, porque ele não perde batalha. Então, glória para o povo, proteção para o povo, um povo que está seguro nas mãos desse rei, um povo que é guiado com justiça, um povo que tem uma admiração pelo seu rei, tem paz este povo. Existe uma paz que este povo desfruta, em decorrência daquele rei ser um excelente rei. Então, aqueles grandes de Davi, quando viram a possibilidade de Davi ser ferido e morto, então, eles temeram e disseram, olha, para que não se apague a luz de Israel, você não vai vir mais para a batalha com a gente, não. Então, esta explicação que eu estou dando é para ir lá novamente para 1 João e ler o verso não de lâmpada agora, mas de luz.
Então ele diz, e esta é a mensagem que dele, de quem Cristo, ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Então, se Davi proporcionava ao seu povo, a Israel, glória, paz, tranquilidade, segurança, glória no sentido de respeito, e a honra que o povo vivia na sua nação por causa de quem era Davi, imagina agora Deus. Então, não mais lâmpada, mas agora luz. Então, Deus é luz. Vamos entender isso. Quando nós ministramos no sábado e falamos que nós íamos utilizar o que foi ensinado lá por causa deste verso, é o seguinte. Quando nós falamos da criação, que demos, por exemplo, um exemplo do jacaré, né? Pode pegar qualquer animal, qualquer coisa que Deus tenha feito, né? E perguntar quem ensinou Deus a fazer aquilo. Então, a palavra, ele mesmo fala isso para Jó. Jó, onde você estava quando eu estava fazendo, quando eu estava firmando a terra? Você viu eu passar o cordel? Né? Coisas assim. Então, a questão é, Deus não é luz porque é santo, porque senão eles tinham escrito santo. Deus é luz e não existe nele treva nenhuma, porque Deus sabe tudo, a ciência, todo o conhecimento, tudo que existe veio de Deus, ninguém o ensinou, e é ele que tem a sabedoria para fazer todas as coisas, e todas as coisas que ele faz são com propósito. Então, vamos pensar assim, aqueles que trabalharam em empresas, ou sei lá, sabem que quando existe um problema, se faz uma reunião. E quando o problema é difícil de resolver, né, fica se batalhando, tentando uma solução. E quando alguém vem com a ideia e dá a ideia, o que é isso? Chegou a luz. Né? Olha a luz aí, olha a resposta. Então, Deus é resposta para tudo, porque ele sabe tudo, e tudo foi feito por ele. Então, nele não há treva nenhuma, porque não tem pecado, nele não há treva, porque não há nada que ele não conheça. Tudo ele conhece, tudo ele sabe. Então, qualquer coisa que a gente precisa, Deus sabe. Então, nós falamos que Deus me deu a direção para eu conseguir chegar neste entendimento. Deus me deu a direção daquele verso, o que Dantes conheceu, né? Também predestinou para ser seu filho, para chamou, justificou, glorificou, né? Então, Dantes, antes da fundação do mundo, já fez a escolha. Nós estamos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Quem tem essa capacidade? Quem tem esse saber? Então, Deus tem esse saber, ele tem todo o saber. Ele sabe tudo. Não há nada que Deus não saiba. Não há nada que não tenha sido criado por ele. Então, ele é luz para tudo. É luz para falar, para ensinar, é luz para falar a verdade, é luz para aconselhar, é luz para criar, é luz para ser rei, é luz para ser Deus, é luz para fazer as leis, a justiça divina. Né? Então, todo universo, todo ser espiritual, né? Tudo foi criado por ele. Ele sabe tudo. Agora, da onde? Quem o ensinou? Ninguém. Então, todo saber está nele. Então, porque todo saber está nele, então ele é a luz. Porque não há nada que ele não saiba. Então, ele, aqui neste caso, ele está falando, primeiro ele diz que Deus é luz, é uma definição sobre o que Deus é. Deus é amor, Deus é luz. E
ele fala da luz, leva aqui a luz para tratar da santidade. Porque se Deus tivesse algum pecado, então haveria trevas nele. Então, por que a gente peca? A gente peca porque não tem entendimento. Quer ver um negócio? Vou ler para você Provérbios. Não ia falar isso, mas já que... Provérbios 1. Isto é um verso realmente muito forte. Verso 7, Provérbios 1, verso 7. Ele diz, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Aí ele diz, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, quem peca? Os loucos que vivem no pecado, esses que não se curvam a Deus. São loucos, porque é loucura mesmo. Quem não entende, fala assim, não, está forçando a barra. Não. A pessoa que comete, vamos dizer assim, uma violência contra a sua própria vida, o que a gente pode desclassificar essa pessoa? Esperto? Ou é louco mesmo? É louco. Então, a pessoa que não conhece faz essas besteiras. Eu vou ler de novo. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Sabedoria está na luz. Instrução está na luz. Conselho está na luz. Justiça está na luz. Misericórdia está na luz. Amor está na luz. Então, Deus é luz, porque tudo para ele não existe dificuldade alguma. Ele sabe tudo, vê tudo, guia tudo, e já nos contou o que ele vai fazer no final dos tempos. Né? Então, voltando para a terra, então, 1 João 1,5, voltando para a terra, ou voltando para o que nós estávamos lendo. Verso 5, esta é a mensagem que dele ouvimos, de quem? De Jesus. E vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Ou seja, aquilo que eles receberam de instrução, e isso é fundamental para nós. Todo o ensino que nós recebemos, o autor dele é Deus. Então ele está dizendo, e esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há treva nenhuma nele. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, voltando para a história da comunhão. Comunhão, oração. Comunhão, santidade. Comunhão, se alegrar com as mesmas coisas que Deus se alegra. Comunhão, ter o mesmo propósito de vida. Qual é o meu propósito de vida? Qualquer o que está em mim que eu mais desejo? Qual é a razão pela qual eu vivo? É por Deus. É para Deus. Então, esse é o caminho, né? E por isso que ele diz, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos. Uma pessoa que não ora, uma pessoa que vive no pecado, uma pessoa que não lê palavra, não se interessa, uma pessoa que vai no culto uma vez por mês. Então, dificilmente essa pessoa ela tem comunhão, porque ela nem sabe o que está acontecendo direito. Então, quando alguma coisa é posta, a pessoa fica surpresa, né? E não acha que aquilo não é bem assim.
Verso 6, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz, andar em santidade. Mas aqueles que andam em santidade não pecam? Então, para que a gente tire isso aí a limpo, ele anda em santidade. Mas então, de que pecado ele está falando? Então, vamos ver isso em Tiago, capítulo 3, verso 2. Vamos ver o que ele explica. Andar um pouquinho para trás. Tiago 3, 2. Então, o verso 2 diz, porque porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, se nós ficarmos só com este verso e não formos aqui para baixo, para a história da língua, né, ele está dizendo que, eu vou ler de novo, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavra, né, está falando, palavra é língua, né, o tal varão é perfeito. Agora eu pergunto, quem não tropeça em palavra? Quem não atribui juízo, né, vamos dizer assim, não é juízo, vamos pôr de um outro jeito, senão piora a situação. Mas quem não fala a respeito do que acha de tal pessoa? Quem fala totalmente a verdade? Quem nunca maltrata ninguém, nem esposa, nem filhos, nada. Quem é esse? Quem olha com os seus olhos retamente. Quem não põe os olhos em coisa que não deve. Quem não pensa coisa que não é reta. Então, por mais... eu não falei de ninguém, eu não fiz isso e tal. E o restante? Quem não sonhou que não presta? Então, as questões são muitas. Então, por isso que ele vem e diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear o corpo. Na palavra, mas tem as outras ainda. Quando o Senhor fala no Apocalipse com os anjos da igreja, ele dá os parabéns em alguns e depois, mas tem contra ti. Fala o outro, olha, parabéns por isso, mas eu tenho contra ti aquilo. Ah, você está indo muito bem, mas você deixou o primeiro amor. Quantos já não deixaram o primeiro amor? Então, se for ver pecado, muitos. Quando Davi um dia chegou e disse, Senhor, me expurga dos que me são ocultos, dos pecados que ele nem sabe que tem. Então, ninguém pode dizer que não tem pecado. E é isso que ele está justamente dizendo aqui, no verso 7, né? E vai continuar. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, a coisa está aí, né? Ah, eu não peco, eu sou perfeito. Mentiroso. Não tem esse. Fora os que nem a pessoa sabe que praticou. Então, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Então, é fiel. Ele é fiel a quê? A sua palavra. Né? Vamos ver Romanos 3, versos 21 e 24, só para entender isso. Romanos 3, 21 a 24. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, que é Cristo, tendo o testemunho da lei e dos profetas, ou seja, os profetas já profetizaram a respeito da vinda de Jesus e também a lei profetizou. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos os que sobre todos, desculpa, vou ler de novo. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creram, ou os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Então, se todos pecaram, todos precisam da justiça de Deus, que é Jesus. Quem crê em Jesus recebe a purificação dos pecados. Então, nesta palavra, está dizendo que eu crer em Jesus, eu sou purificado. Então, indo para cá, nós vamos ver no 9 de 1 João, diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo. Fiel a quê? Fiel à palavra dele, de que somos justificados mediante a fé nele. Né? Ok. Verso 10, se dissermos que não temos, que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, para que eu possa me livrar do pecado, eu preciso de Jesus. Para eu me livrar do pecado, eu preciso crer em Jesus. Para eu entrar no céu, eu preciso de Jesus. Para eu ser liberto, eu preciso de Jesus. Então, se Jesus não tivesse morrido na cruz, estávamos todos na roça. Então, glória a Deus, né? Que Jesus é o centro de tudo. Deus colocou Jesus como a razão de todas as coisas. Não há como nós. Ó, a Gilda apareceu aí. Está toda feliz que está na telinha. Não precisa se encolher, não, Gilda. Ai, ai. Então, tudo, se somos salvos, é através dele, se somos perdoados, é através dele. Se somos libertos, é através dele. Se temos dons, é através dele. Tudo é através de Jesus. Tudo é em Jesus que é vencido. É no nome de Jesus. Se cura, cura em nome de Jesus. Se tem poder de Deus para expulsar demônios, é no nome de Jesus. Tudo se canaliza para Jesus. Ok. Alguém tem perguntas? Está liberado aí. Enquanto vocês pensam, nós também temos aqui uma aniversariante hoje. Ela chama Andréia, mas ela não é muito conhecida, não. Hoje ela está toda animada aí. Diz que ganhou até flores, né, irmã? Glória a Deus. Então, vamos para as perguntas, irmãos. Não querem perguntar?
Deixa eu ver um negócio aqui. Pastor Homens, dando glória a Deus. Vocês não têm perguntas, então nós vamos encerrar aqui hoje, que eu vou me poupar. Então, o nosso Deus é luz. Tudo ele sabe. Nada lhe é oculto. Ele é luz. Que podem vir e dizer para você, é luz porque lá no céu, efetivamente lá no céu, não tem sol. A luz do céu é a luz que emana de Deus. Quando nós chegarmos lá, você não vai ter luz porque tem sol. Não, a luz de lá, ela emana, vem, né? Sai do próprio Deus. Mas a explicação não é essa. A explicação é que tudo a ele é claríssimo. Daqui a 1000 anos. Para ele é claríssimo. Para nós, nem imagina. Como é que vai ser o seu dia de amanhã? Eu não sei. Para ele sabe. Tudo ele sabe. Então, ele é luz. Não há nada oculto. Ok, criançada. Eu fiquei curioso. Apareceu uma mensagem aí, crescendo na palavra. Quem é? Quem será que é crescendo? Sou eu, Bico. Hã? Sou eu. Você quem? Paulo Ferreira. Você é o Paulo Ferreira. Que esse eu, tem um monte de gente aqui olhando para mim. Não sei, fala, sou eu, Paulo Ferreira, seu irmão. Então, crescendo na palavra, glória a Deus, muito bom. Gostei. Ok, vamos orar então. Roseni, você está com saudade, quer falar um oi com o povo? É só ligar o microfone aí. Eu acho que vocês não estão com saudade. Eu acho que vocês não estão com saudade, mas se tiver, fala. Estamos com saudade. Um beijo para todos vocês. Saudade. Tá calor aí? Um pouco. Está abafado. Mas choveu muito esses dias. Agora deu uma melhorada. Louvado seja Deus pela chuva e louvado seja Deus pelo sol. Sempre. Amém. Então vamos orar, agradecer. Um abraço para todos. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que nos traz sabedoria, nos traz entendimento. A tua palavra nos anima e como ela também foi usada para fortalecer aqueles cristãos que estavam trôpegos por causa de outros que traziam informações falsas. Assim também nos dias de hoje, Senhor, esta palavra nos fortalece, sabendo e reafirmando a deidade de Jesus, reafirmando a sabedoria, reafirmando a santidade, reafirmando que é através dele que tudo nós alcançamos no Senhor. Graças te damos que esta palavra, Senhor Deus, possa penetrar os corações dos irmãos, abençoando as suas vidas. Em nome do Senhor Jesus, também sejam animados por esta verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Bye, bye. Fique na paz. Glória a Deus.